Então, pessoal, boa tarde, né? Novamente, né? Hoje nós vamos aí começar a falar um pouco aí de LCD, né? E de sensores de luminosidade, né? Então, o LCD nós vamos abordar questões de como utilizá-lo, né? Qual é a tecnologia envolvida nele e como utilizá-lo. E o sensor de luminosidade também nós vamos abordar aí um pouco do conceito utilizado nele. Então, na verdade, o LCD é uma abreviação para o display de cristal líquido, né? Ele é um dispositivo bastante utilizado no mundo digital, né? Então, quando nós falamos aí em construção de sistemas digitais, você tem aí um aliado bastante importante. Então, desde projetos de automação até veículos, né? Você utiliza muito aí o display de LCD como um meio de comunicação aí de saída de dados, né? Quando nós precisamos aí ter alguma saída de dados. Hoje, se vocês observarem, a maior parte das motos do mercado utiliza aí o display de LCD pela facilidade aí de operação desse display e pela possibilidade de você mostrar múltiplas informações nele dentro do uso. Então, como que eles são formados, né? Então, ele é constituído por uma camada de cristal líquido, né? Entre duas placas de vidro, com a fonte de luz fluorescente ou de LED, né? Então, os mais modernos hoje utilizam LED e os mais antigos usam luz fluorescente. Por quê? Porque conforme você vai fazendo a disposição, vai dando sinais elétricos aí dentro do seu display, você muda a disposição aí do cristal líquido para que sejam mostradas as informações necessárias aí dentro do seu projeto. Então, como que nós mostramos aí caracteres, né? Então, através da carga elétrica, né? Então, o cristal líquido, por padrão, ele é transparente, né? E quando ele recebe uma carga elétrica, ele se torna opaco, impedindo a passagem de luz. Então, com isso, eu consigo efetuar desenhos, né? Então, passo cargas elétricas numa certa área do meu display e, com isso, eu consigo efetivamente formar desenhos aí dentro do meu display. Existem bibliotecas, né, que nós utilizamos, que nós não precisamos necessariamente construir o caractere, mas também, se nós queremos usar o display para mostrar imagem, fazer coisas fora do contexto natural de caracteres alfanuméricos, nós podemos utilizar o display. Então, vocês já devem ter visto aqueles minigames que usam display LCD, tem o jogo Tetris, tem vários jogos né, que utilizam equipamentos eletrônicos aí que utilizam display LCD para mostrar jogo, para fazer um processo de animação, né? Então, para fazer isso a gente consegue utilizando aí matrizes, né? A gente vai ver que o display LCD é composto por matrizes, né? Cada caractere do meu display LCD é uma matriz e que dentro dessa matriz eu consigo desenhar caracteres. Então, aquilo que nós estamos comentando, né? Aqui um pouco mais explicado. Nós temos dois tipos de LCDs, né? E muitas vezes o mesmo LCD eu consigo usar das duas maneiras, né? Consigo fazer o uso dele de maneira dupla. Então, desenhar apenas caracteres e símbolos criados pelo usuário
certo? E os tamanhos mais comuns deles são 8 colunas. Então, no LCD, ao contrário da matriz, nós indicamos primeiro o número de colunas e depois o número de linhas. Então, eu tenho LCD de 8 colunas por 2 linhas. Tenho LCD de 16 colunas por 2 linhas. LCD de 20 colunas por 4 linhas. 24 colunas por 4 linhas e 40 colunas por 2 linhas. Esses são os mais comuns. Dentro das prototipagens Arduino, o mais normal que nós utilizamos é o de 16 colunas e 2 linhas, né? Então, isso é bastante importante eu saber que nesse parâmetro aqui, o primeiro é a coluna e o segundo é a linha. Por quê? Porque na hora que eu vou posicionar o cursor para a escrita dentro do LCD, eu tenho que ter isso muito claro na minha mente, a questão do que é, o que está indicando, qual o parâmetro que vai me indicar coluna e qual o parâmetro que vai me indicar linha. Já os LCDs gráficos, os LCDs mais modernos, eles funcionam quase como se fosse uma miniatura da TV, né? Das TVs, LCD, de outros dispositivos, igual smartwatch, igual outros dispositivos que nós já vimos aí, que nós já utilizamos no dia a dia, né? Então, ele já... Eu consigo ter uma resolução de imagem muito maior dentro dele, eu já consigo colocar imagens muito mais elaboradas dentro dele. Então, se nós procurarmos aí na prototipação Arduino também, e principalmente na prototipação utilizando Raspberry, a gente já consegue achar displays com resoluções bem maiores, né? Então, com isso eu consigo fazer desenhos, consigo fazer imagens muito mais elaboradas. E também já consigo fazer imagens, em muitos casos, imagens coloridas, né? Que os nossos displays básicos, aí eu vou conseguir usar fundo cinza e letras pretas por padrão. Então, basicamente, o nosso LCD, o que nós temos na maioria dos kits Arduino que nós temos na escola e que nós temos aí também no Tinkercad, é um LCD parecido com esse que está na imagem aqui, que é um LCD de 16 colunas e 2 linhas, né? Já existe uma biblioteca Arduino para manipulação, né, desse LCD, e toda a biblioteca ela já disponibiliza o quê? Uma documentação bastante extensa, né? E o Arduino, uma das coisas bacanas do Arduino é que as bibliotecas que ele disponibiliza, as bibliotecas que a própria equipe de desenvolvimento do Arduino valida, tem bastante documentação no site do Arduino. Muitas vezes em inglês, né? Mas é o inglês técnico que muitas vezes ou a gente consegue ler aí, tendo uma noção básica de inglês aí do ensino médio, a gente já consegue ler uma documentação de biblioteca Arduino, e em último caso, se tiver alguma dificuldade, o Google também, tradutor, já resolve o nosso problema. Então, hoje, o inglês aí dos tutoriais e das ajudas aí dos sites de desenvolvimento não são um grande empecilho para a gente. Então, nós temos aí 16 pinos, né? Então, se nós formos olhar aqui, dentro da construção, são 16 pinos, né? Então, onde nós temos aí o pino 1 vai ser o GND, o pino 2 vai ser o VDD, o pino 3 o V0, né? Que seria o ajuste de contraste, que na maioria dos projetos a gente usa um potenciômetro para controlar o brilho, né? do LCD. Se eu quiser não utilizar o potenciômetro, na verdade eu vou estar utilizando o brilho máximo
do display LCD o tempo inteiro, então eu posso, em projetos, dependendo do meu uso, eu posso não utilizar o potenciômetro e deixar aí alimentado direto, né? Então, com isso eu consigo aí a potência máxima aí de luminosidade. Então, eu tenho a porta RS, né? Tem a porta de leitura e escrita, tem a porta que habilita a escrita do LCD, tenho as portas DB0 até DB7. Então, essas portas habilitam aí o modo como eu vou dar a carga aí nos meus cristais líquidos, né? Na porta 15, eu tenho o anodo aí, que seria a luz de fundo, né? E o catodo da luz de fundo na porta 16. Então, são essas as ligações. Existem alguns displays LCDs que eles fazem um jampeamento dessas portas aqui, eles constroem um circuito de jampeamento nessas portas para você utilizar menos portas, né? No seu Arduino, para se tornar mais simples a construção do circuito do LCD. Mas, assim, pegando um padrão, nós teríamos essa arquitetura aqui, né? Então, nós aqui temos um exemplo de circuito, né? Então, o circuito que nós construímos aqui, as ligações com LCD estão dispostas aqui nessa planilhazinha aqui. Então, peraí. Então, aqui eu liguei a porta negativa, a porta positiva, utilizei o display, potenciômetro aqui para ampliar, controlar aí a intensidade da luz, né, do contraste do display, construir toda a parte de comunicação. Então, não tem muito segredo, né? É um dispositivo relativamente simples aí de ser usado. Quando eu vou usar a biblioteca, né? Toda vez que eu vou usar uma biblioteca que não faz parte da biblioteca padrão do Arduino, eu tenho que fazer o include, né? Então, eu tenho que incluir essa biblioteca. Então, liquidcrystal.h é a inclusão dessa biblioteca. E eu crio um objeto, né? Estou criando Liquid Crystal LCD, então Liquid Crystal é a minha classe, e estou chamando meu objeto de LCD. Então, aqui, baseado nesse molde, né, como nós já conversamos na aula anterior, quando eu falo numa classe, eu estou criando como fosse um molde para fabricar peças, que seriam os meus objetos, né? E quando eu crio os meus objetos, eu posso passar parâmetros específicos. Então, eu criar uma classe seria a mesma coisa que falar, eu fabrico um carro que, independente de qualquer coisa, ele vai ter 4 rodas, vai ter para-brisa, vai ter freio, vai ter acelerador e vai ter motor. E quando eu crio, então estou criando um modelo LCD do meu carro, que vai ter 2 portas, vai ser da cor vermelha, então vou passando as características daquele carro. Quando eu crio um objeto, estou passando como fosse as características do carro que eu estou fabricando. Então, estou criando um objeto LCD e estou dizendo para ele que quais são os pinos que fazem a função RS, né? Então, a função RS é feita pelo pino 2, a função enable pelo pino 3, e que eu estou acionando DB4 até DB7. Então, essa construção aqui, essa construção desse objeto está fazendo
essa construção que está aqui dentro da minha faixa de comentários. Agora, o que eu posso fazer? Lembra que nós falamos de matrizes e de arrays anteriormente? Então, que nós tínhamos uma estrutura, né? Que nós poderíamos, com a mesma estrutura, armazenar vários valores? Então, basicamente é isso que nós estamos fazendo aqui nesse byte smile. Então, estou criando, é um tipo byte, o nome da minha matriz, do meu array é smile, e vai ter o quê? Neste caso, ele vai ter 8 parâmetros. E como é um tipo byte, o byte ele tem o quê? Neste caso aqui, ele vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, né? Então, eu vou ter aqui 6 valores, né? Então, para cada o byte aqui, para eu representar um byte, eu vou ter 6 valores aqui, porque o meu B aqui já é uma representação. Então, eu tenho a representação, o meu B vai equivaler a 8 bits, e eu vou ter aqui mais 5 bits aí para fazer aí as minhas operações entre 0 e 1. Então, eu estou trabalhando entre 0 e 1, onde 1 é tudo aceso e 0 é tudo, onde 1 é aceso e 0 é desligado. Então, vejam que eu estou fazendo um desenho aqui dentro de um caractere. Então, se nós olharmos aqui bem próximos aqui, nós vamos ver que aqui dentro, ó, esses quadradinhos cinzas aqui, ó, bem nesses quadradinhos cinza aqui que eu posso ver, eu consigo desenhar apagando e acendendo, deixando o cristal líquido opaco ou não. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Para desenhar, então, quer dizer que esse byte aqui vai desenhar aí dentro de um caractere lá no meu display. Desenhei um outro caractere, né? Então fiz um outro desenho, também utilizando uma estrutura byte de 8 posições, e fiz o meu segundo desenho. Então, tudo isso aqui que eu estou fazendo, eu estou criando desenhos que eu posso usar dentro do meu display. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que inicializar o meu display, né? Então, o objeto que eu criei se chama LCD, então LCD begin, né? Então, o comando begin. Eu estou dizendo que esse LCD tem 16 colunas e 2 linhas. Estou criando o caractere. Estou criando o caractere e estou falando que esse caractere vai ser associado ao valor 0 com aquela matriz smile que nós fizemos. Então, essa primeira matriz aqui, ó, esse primeiro array aqui que nós fizemos, eu estou associando ele ao valor 0 para criar um char, para criar um caractere, e estou fazendo a mesma coisa para o segundo smile. Então, estou associando o valor 1 ao caractere, porque em vez de eu chamar esse valor, eu vou chamar aí esse valor que eu associei. Então, o que eu estou fazendo aqui? Agora, eu estou fazendo como fosse uma contagem regressiva. Então, estou imprimindo na tela o valor 3, esperando 500 milissegundos o valor 2, 500 milissegundos o valor 1. Espero 500 milissegundos,
limpo o display LCD, então LCD Clear para limpar. Vejam que para imprimir na tela é a mesma coisa, né? É print, como nós já vimos anteriormente. A única coisa que eu tenho que fazer é posicionar o meu cursor para começar a escrever. Como eu dei o comando aqui LCD Home, o LCD Home vai posicionar o meu cursor no canto superior. Então, o canto superior é a minha coluna 0, linha 0. Então, é a minha primeira posição lá do meu LCD. Então, LCD Home, só para nós olharmos aqui, ele vai pegar aqui nesse onde está a letra K aqui. Então, a minha linha 0, minha lembrando que o LCD sempre pega a coluna primeiro, né? Então, minha coluna 0, linha 0. Então, é aqui que eu estou, quando eu dou o comando LCD Home, estou posicionando aí o cursor. Então, toda vez que eu quero escrever algo na tela, para começar a escrever, eu tenho que posicionar o cursor. Se eu quiser saltar uma linha, né? Então, quiser escrever na linha de baixo, também eu vou ter que fazer o salto do cursor. Então, não existe, por exemplo, igual nós vimos lá no, no serial print, que nós temos serial print para imprimir na mesma linha e serial print LN para imprimir na próxima linha. No LCD, não. No LCD, eu sempre tenho que controlar o cursor. Porque se eu estourar o espaço que eu tenho, o caractere não vai ser impresso. Então, eu tenho que fazer todo esse posicionamento aí manualmente. Daí, nesse caso aqui, eu tenho a LCD Clear que limpa de novo a tela. Limpando a tela, eu tenho que perco as posições, né, que eu estava anteriormente no LCD, e eu tenho que reposicionar o cursor. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou setando o cursor na coluna 2, linha 0. Então, aqui eu passo sempre primeiro coluna e depois a linha. Daí eu estou fazendo o quê? Estou imprimindo a partir da linha 2, então, a partir da coluna 2, desculpa, a partir da coluna 2, na coluna 2 eu vou imprimir a letra D, na coluna 3 a letra I, e então cada coluna eu vou imprimir uma letra da minha mensagem aqui que está escrito dentro do comando print LCD print. Agora estou configurando, estou setando o meu cursor para a coluna 6 na linha 1, né? Então, se eu tenho duas linhas, a minha primeira linha é 0, a minha segunda linha é 1, é a mesma coisa a coluna. Minha coluna também começa em 0. Estou fazendo a configuração e daí eu estou pedindo para ele escrever. Por quê? Escrever? Porque como eu vou desenhar um caractere utilizando cada um dos espaços, eu tenho que escrever. O print já é uma função que já existe por padrão. Então, o print ele vai usar os caracteres alfanuméricos existentes normalmente. Quando eu quero fazer aqui desenhar um caractere especial, eu vou usar, né, o comando write, daí posso pôr o comando byte e entre parênteses aquele número que eu associei, certo? Vou mover de novo o cursor para uma nova posição e vou fazer a escrita novamente. Aqui eu pus as duas maneiras, né? A maneira completa de eu fazer aqui a minha referência, usando o byte e o número que nós associamos lá na hora que eu criei o caractere, e estou fazendo a maneira direta aqui, usando simplesmente o valor lá que eu associei. Então são as duas maneiras que eu posso fazer aí, mostrar um caractere que eu desenhei na tela. Então,
Isso aqui vai acontecer dentro do void setup, por quê? Porque eu vou fazer todos esses comandos uma vez só. Meu void loop ficou vazio, então quer dizer que eu vou executar tudo isso aqui e na hora que eu desenhar as carinhas, ele vai ficar lá parado. Deixa eu até ver se eu acesso aqui o que nós fizemos aqui na prática aqui para vocês verem o funcionamento. Então, deixa eu acessar o Tinkercad. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Então, sim. Então, ó, vou mostrar o código, né? Então, todo aquele código que está no slide nós implementamos aqui. Vejam que o void loop está vazio. Então, na hora que eu inicializar a simulação, né? Ele vai fazer a contagem regressiva, vai escrever o display LCD e vai mostrar aqui, ó, aquele traço que nós fizemos 1, né? Ó, 1, tá aqui desenhadinho. Deixa eu até ver se eu consigo aproximar mais aqui para ficar mais claro, ó. Aqui ficou legal de ver que, ó, aqui é uma matrizinha, né? Então, ó, nós temos uma matriz aqui, né? Cada caractere é uma matriz. Então, onde eu acendi 1, ele ficou todo aceso. Daí eu deixei o byte 0, ficou tudo apagado. Daí eu deixei byte 01, 01, 0, 1, 0, ficou aqui. E nós fizemos esse desenho. Então, se você quiser usar o LCD, você vai ter que desenhar manualmente aí para você conseguir enxergar que você está desenhando uma, uma matrizinha, né, do mesmo tamanho que você tem aqui, para que você consiga efetivamente ir ligando e desligando a questão da luminosidade e da transparência do LCD, né, do cristal líquido, para que você consiga ver as coisas aqui. Ah, eu consigo fazer coisas aqui se movimentarem? Consigo. Eu acho que até tem um exemplo aqui. Vamos ver. Na outra página. Professor, Oi. usando, por exemplo, o wiki, eu conseguiria escrever uma condição e nessa condição ele ia escrever o que já está predefinido ali em cima, por exemplo, o smile. Aí eu digo que quando eu tivesse com sensor de calor, quando eu tivesse acessasse 90 graus, apareça esse símbolo específico que já foi especificado, já foi desenhado lá em cima, usando esse tipo de, essa matriz, no caso, que nós especificamos anteriormente. Sim. Deixa eu. Ó, eu tenho um outro exemplo aqui, ó, de um termômetro. Ó, a programação, né? Daquela parte que nós vimos de como fazer o cálculo de temperatura. E nós temos aqui, ó, a temperatura está num determinado grau. Se eu movimentar, ó, aumentei a temperatura. Ó. Se eu baixar, e eu poderia também associar, veja aqui, ó. Tenho um ar-condicionado, né? Estou verificando a temperatura, estou escrevendo, né?
aqui a questão dos LEDs, estou posicionando o cursor LCD, estou escrevendo a palavra temperatura, posiciono o cursor LCD novamente, escrevo o conteúdo da variável tempo C que eu estou calculando e o valor C aqui, que seria o Celsius. Ah, se você quisesse pôr um caractere especial, também você pode. Então, vejam que tudo o que nós aprendemos até agora pode ser combinado. Então, ó, a questão do display. Vejam aqui, ó. Quando eu baixo a luminosidade, o que acontece? O meu display some. Então, esse cara aqui tem que estar no máximo para quê? Para eu ter luminosidade no meu LCD. Então, eu tenho que ter a passagem aqui de corrente máxima, né? Para eu ter o meu display LCD. No mundo real, quando nós vemos, conforme eu vou mexendo aqui, ele vai ficar mais clarinho. Eu vou conseguir enxergar, mas ele vai ficar mais clarinho. Ó. Vai ficar algo assim, ó. Dependendo de como nós regulamos aqui o potenciômetro. Então vejam que dá para fazer inúmeras coisas. Ó. A temperatura está aumentando e tudo isso está acontecendo dentro do meu void loop, né? Então estou fazendo toda a análise aqui das temperaturas aqui, atualizando o meu display aqui a partir das condicionais, né? Então, mexi a temperatura. Meu display está funcionando. Então, o display atualiza sempre. Eu tenho mais um projeto aqui que eu acho que é um joguinho até. Deixa eu dar uma procurada aqui. Você vai ver como é legal o jogo. Termômetro, servo, texto, display, botões. Tem bastante projeto, né? Termina. Aqui. Aqui é aqueles joguinhos que você compra que é pequenininho. Aqui já tem bem mais coisa, né? Então, se nós olharmos aqui o código, são vários, né? A nave, asteroide, explosão, energia, que eu criei os meus desenhos, né? E aqui tem toda a lógica do jogo embutida aqui dentro. Então, são um código relativamente grande para Arduino, em cento e tantas linhas, né? Esse, então aqui eu consigo meu tiro aqui e aqui eu fiz a minha navegação, né? Então, vejam que eu tenho movimentação. Tem toda a interação aí. A lógica de jogo. Poderia fazer ele andando aqui, se movimentando? Poderia. Já vi outros jogos que tem aqueles corredor infinito, né? Então, mas todas essas imagens que nós temos aqui são
desenhadas aqui, ó. Ó, naves, asteroides, explosão, energia, tiro. Então, todas elas eu desenhei aqui, usando aí as possibilidades aqui do meu LCD, né? Então, o LCD, mesmo com recursos limitados, dá para você engenhar bastante coisa, né? Aqui eu estou usando somente caracteres, né? Então vejam que eu não precisei fazer desenho de nada, porque simplesmente eu só estou fazendo um print de caracteres. Aqui, como eu já estou fazendo estou criando, né, os meus personagens, né? E aqui eu tenho a minha lógica de jogo aqui. Então aqui eu estou criando um, uma função para desenhar nave, uma função para desenhar o asteroide, uma função para desenhar energia, e dentro do jogo eu vou fazendo essas chamadas. Essa parte de função, mais para frente, nós vamos entender um pouco como que é uma função, qual é as facilidades aí de você utilizar funções, né? Então, aqui, toda essa condicional também está acontecendo aqui dentro do meu loop principal, que é toda a lógica do jogo, e dentro da lógica do jogo eu faço as chamadas aí das funções de desenho, a tela, tudo certinho. Então, vejam que tem vários recursos de programação aqui. Então, isso aqui já é mais avançado um pouco. Mas quanto ao uso do LCD, Rian, sossegado? Sim, sim, tranquilo. Daí também tem, implementem esses exemplos aí, faça algumas brincadeiras depois, que é sempre bom. Então a gente já coloca os exemplos aí no slide justamente para que vocês implementem, né? Façam testes aí para vocês efetivamente usarem e entenderem o que está sendo proposto aí dentro do conteúdo. Então, vamos agora. Tá. Então aqui eu coloquei um pouco, né, do que cada caractere é composto de uma matriz de 5 colunas por 8 linhas, né? Por isso a gente faz aquela chamada, que podem estar ligados e desligados. E com todos os caracteres ligados, nós vamos ter aqui o preto. Com os caracteres desligados, nós vamos ter aí o branco. Então, se eu quiser desenhar a letra V, eu vou ter que fazer algo semelhante a isso aqui. Então, o nosso smile, né? Como nós vimos lá, vai ter essa característica aqui. Então, eu até pintei aqui, pintei de amarelo para conseguir ver o que nós vimos no resultado prático lá. Então, aqui, as maneiras, né? O que nós chamamos de construtor, né? Então, o construtor é a maneira como eu construo um objeto. Então, para construir um objeto cristal líquido, né, que no nosso caso nós chamamos de LCD, eu poderia usar essas diferentes maneiras aqui, né?
Então, aqui, dependendo da maneira que eu fizer a minha chamada de construção, também vai interferir como eu construo o meu circuito, né? Então, isso é importante. Então, caso o pino RS não seja passado ao construtor, ele deve ser conectado ao pino terra, né? Ao GDD, para que seja possível escrever no LCD, né? Então, são coisas assim, é sempre bom dar uma olhada bem detalhada na documentação, porque conforme eu faço a construção do objeto, vai me dizer também como eu vou construir aí o meu circuito, né? Então, a maior parte dos nossos projetos vai ser a construção baseada nessa primeira passagem de parâmetros aqui, certo? Então, para se tornar aí a nossa construção de circuito também mais simples, certo? Então, um pouco do que nós já comentamos, né? Só para vocês terem material de consulta, né? Então, quando eu inicializo o meu objeto, né? Meu display, eu vou ter primeira indicação colunas e a segunda linhas. No nosso caso, 16 colunas e 2 linhas. Sempre lembrando que a primeira posição, tanto da coluna como na linha, começa em 0. Então, aqui, só para reforçar, né? Então, 0, 0 é a nosso canto superior esquerdo. A nossa última posição de coluna é a posição 15, né? A nossa última posição de linha é a posição 1. E a nossa última posição na linha coluna seria 15, 1. Então, esses seriam os valores aí que eu posso utilizar neste cenário de um display LCD de 16 colunas e 2 linhas. O home, né, que eu já expliquei para vocês, que coloca o cursor na posição 00. Então, quando eu quiser pôr o cursor na posição 00, eu posso escrever LCD Home, ele vai colocar o cursor no 00. Ou eu posso até também escrever set cursor, né? 00 vai ter o mesmo efeito, mas por padrão, quando você quer pôr no 00, LCD Home, fica mais prático, né? Então, ao comando print, né? Ele escreve um char, um inteiro, um string, um byte, um long, né? Então, esses tipos de dados, então, se aqui dentro eu puser uma variável, na hora de eu der um print, eu puser uma variável que tem um caractere do tipo char, do tipo int, do tipo string, do tipo byte, do tipo long, o conteúdo dessa variável vai ser impresso no display na posição atual do cursor. E eu posso passar como parâmetro opcional, né? Isso aí qual a base que o meu número será impresso, né? Então, eu posso passar esses parâmetros também aí para, se eu quiser mudar a base de impressão aí, indicar a base de, de numérica que eu estou usando na impressão, eu posso fazer isso. Isso aí seria para coisas muito específicas, né? Quando eu vou trabalhar aí com valores muito específicos, aí eu preciso que a pessoa saiba o que ela está trabalhando, aí eu faço essa indicação. De modo geral, a maioria dos projetos que nós vamos ver aí, simplesmente você vai passar aí, as pessoas vão passar as variáveis aí.
Então vejam também aí que nós pusemos aí os parâmetros que ele aceita. O bin, dec, oct e hexa, né? E sempre que ele termina a escrita, né? Então, por exemplo, se eu coloquei o cursor na posição 00, então ele vai escrever a palavra, no caso Arduino aqui, e o cursor vai parar na frente da letra O aqui. O create char, né? Cria um caractere customizado, né? Como nós já vimos, né? Isso aqui também é só para vocês terem fonte de consulta, né? Isso aqui também nós já vimos lá atrás, já discutimos e eu creio que já ficou claro que nós fizemos o nosso código. É somente para, esqueci o que faz, eu recorro ao material. Então, sempre que vocês tiverem fazendo o projeto, tiverem alguma dúvida, revisitem os materiais de aula, revisitem as aulas, os vídeos das aulas para tirar as dúvidas e, mesmo assim, ainda sobrar alguma dúvida, entre em contato comigo, professor Citron, para a gente esclarecer possíveis dúvidas que vocês tenham aí na hora de construir os projetos de vocês. O write, né? Escreve o caractere, né? Na tela, né? Então, isso aqui Então, no caso, para o caractere 0 é necessário fazer um cast, né? Então, fazer junção de coisas diferentes, né? Então, por isso, no meu caractere 0 eu tenho que colocar o byte e nos outros eu já posso fazer isso diretamente, sem fazer o cast com o byte, né? Sem juntar coisas aí. Então, agora nós vamos aí para uma outra coisa também bastante utilizada aí no mundo real, que é o sensor de luminosidade, ou LDR, né? Então, é um sensor aí pelo qual eu consigo fazer uma leitura, né, da intensidade luminosa que ele está recebendo, e a partir dessa leitura da intensidade luminosa eu posso tomar algumas decisões aí, né? Então vejam que a nossa estrutura condicional é extremamente importante aí no processo de operação aí dos nossos projetos, né? Porque, na verdade, todo projeto vai demandar o quê? Eu vou fazer uma leitura de um determinado sensor, analisar o dado, ou posso primeiro fazer, no caso do sensor de temperatura, como nós vimos, nós vamos fazer aí um cálculo de conversão desse valor, né, recebido pelo sensor de temperatura, para daí depois fazer outras análises. E no caso do sensor de luminosidade também, nós podemos fazer aí algumas análises e algumas conversões, né? Então, o LDR, ele é uma sigla em inglês, a abreviação da sigla em inglês de Light Dependent Resistor, que significa resistor dependente de luz. Então, quanto maior a incidente a luz desse componente, maior será a sua resistência. Então, tem um processo aí que a luz vai ser determinante aí na resistência. Então, quanto maior a incidência de luz, menor vai ser a sua resistência, consequentemente, mais corrente vai passar nesse resistor. Professor Citron, se você puder dar uma explicada mais a fundo como que acontece esse processo aí da luz, modificar a resistência do componente?
Então, vamos lá, né? O LDR, ele é constituído de um material semicondutor. E, normalmente, ele utiliza a base de cádmio, né? Algum sulfeto de cádmio, ou de chumbo, ou de um outro material. Esses sulfetos, né? Quando quando a luz passa, atravessa, né? Chega até eles, ele faz uma alteração da condutividade do material, né? Através da parte eletrônica desse material, dessa ligação da substância entre os átomos, por exemplo, sulfeto de cádmio, né? O, o S, né, do enxofre com o cádmio, nessa ligação ele passa mais corrente quando você tem uma incidência de luz. Eu não sei se vocês já viram, tem um simulador, eu posso ver depois e disponibilizar aqui, um simulador que alguns metais, né, quando a gente faz a incidência de luz, ele produz uma certa energia também, né? Consegue produzir uma certa energia. E tudo isso através da energia que você joga no átomo, né? Quando você joga, ele tem uma excitação, então tem uma mudança da corrente elétrica dele. Então seria mais ou menos um material semicondutor. Então, nessa parte onde você tem aqui no desenho, né, onde tem a imagem aqui Aqui é uma imagem, uma foto mesmo, né? E do lado você tem a simbologia do LDR. No exemplo aqui da imagem, você tem aqui um zigue-zague, aqui uma espécie de serpentina, né, do material, e nesse material, então, é onde você tem a mudança das características eletrônicas e da aumento da condutividade com incidência de luz. Com incidência de luz. Acho que pode passar mais um adiante, Wilton, que tem um gráfico. Aqui esse gráfico, embora mostre uma reta, a gente tem que olhar aqui embaixo que a escala dele é logarítmica, né? Eu não sei se vocês já viram escala logarítmica. Então eu tenho aqui no eixo x, né? 0,1, 1. Então para cada espaço eu estou multiplicando por 10 vezes, né? Para mesmo espaço. Se eu fosse fazer um gráfico linear, né? Seria uma curva exponencial. Eu teria uma curva exponencial. Então, essa reta aqui, nesse gráfico, representa uma função exponencial. Então, aqui a gente percebe embaixo pelo valor da luminosidade em lux, né? Então, conforme 0,1 significa quase nenhuma iluminação, né? E aqui 10.000 significa uma iluminação muito grande. Para ter uma noção de lux, né? Uma sala de aula bem iluminada está em torno de 500 luz, 100 e 1000, né? 100 e 1000. Uma rua iluminada à noite, né? Então ela dá entre 10 e 100, né? Está próximo de 20 aqui. Uma rua iluminada está em torno de 20, né? Então você vê a luz da rua em torno de 20, né? Já é satisfatório. E a luz da sala de aula, que é bastante luz para você poder estudar, né? Principalmente à noite, está em torno de 500. Então aqui a gente percebe os valores. Percebe os valores da resistência aqui do lado esquerdo, né, que seria o eixo Y, em quiloohms. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para 10.000 lux, né, eu tenho 0,1 quiloohm, ou 100 ohms, né? Para entre 100 e 1000, né, eu tenho aqui, por exemplo, 1 quiloohm, tá? Então, eu vou tendo essa variação da resistência. Então, quando eu aplico uma tensão nesse LDR, então a corrente vai ser maior, né? Quando a resistência for menor, porque aí segue a lei de Ohm, né? Só que não é uma resistência constante igual do resistor. É uma resistência variável, dependente do nível de iluminação. Pode passar, Wilton. Aqui tem o circuito, né?
utilizando o Arduino. Nele eu tenho um LDR, né? Um LDR que está ligado aqui entre o negativo, que manda o sinal aqui para a porta A0. Então, essa corrente que vem aqui para a porta A0, esse nível de tensão que vem para a porta A0, né? Vai dar a entrada e a saída, depois a gente vai ver com o código do programa, né? De acordo com o nível desse valor, né? Ele vai mandar acender ou apagar esse LED, que seria, por exemplo, acende uma iluminação ou desliga uma iluminação, poderia representar isso, né? Eu acho que já pode passar para o código, Wilton, que eu queria comentar um pouco lá no código. Aqui foi colocado, né? Tem, então, definindo, né? A pino 7, né? Que é onde tem o LED, que seria uma saída, né? Seria a saída. Você define o LDR, que é o valor de entrada, né? Da iluminação, do nível de luminância que você tem no ambiente, onde está o LDR. E aí você tem o valor lido, né? Esse int LDR valor. Então ele está colocando 0. Aí depois ele vai... o que ele vai fazer aqui? Define a porta 7 como saída, né? Que vai fazer acender ou desligar o LED, né? Ou apagar o LED. Ele vai ler o valor do LDR. Aí dependendo do valor, né? Desse valor, isso que eu queria chamar a atenção. Tem que lembrar que não é uma escala linear, né? Cada valor aqui não tem a mesma distância, né? Entre 0 e 1023, né? Eu tenho que lembrar que pequenas variações, dependendo do lugar da curva onde eu tiver daquele gráfico, ela tem um valor diferente, né? Lógico, 500 vai ser 500, mas 500 não significa exatamente metade da iluminação, né? Significa metade da escala entre 0 e 1023, mas não significa 50% de iluminação. É isso que precisa ficar claro aqui. Então, se eu precisasse fazer um ajuste desses valores num ambiente, o que eu teria que fazer? Eu faço essa programação como está aqui mesmo, né? E aí eu vou para o ambiente. No ambiente, eu utilizo um aparelho, o luxímetro, para medir o nível de iluminação que me interessa, né? E aí eu faço um ajuste, né? Observando qual é o nível que ele está medindo no LDR. Quando eu chegar no ponto ideal de iluminação, né? Com o meu sensor, o luxímetro, eu identificar que tem um nível ideal, eu vou lá e verifico qual é a leitura que o LDR está me mandando. E aí eu faria o ajuste para esse valor, né? Aqui foi escolhido um valor arbitrário, 500, por exemplo, né? Mas para eu saber se esse 500 significa uma iluminação boa ou não, né? Eu precisaria utilizar um outro aparelho para fazer essa calibragem, que é o luxímetro. Isso eu faço no espaço ambiente, né? No ambiente para fazer essa calibração, tá? Então, essa observação só para tomar cuidado quando você for fazer a programação e achar que 500 seria 50% de iluminação, né? Não é bem assim. Então, seria isso, né? Pode voltar um pouquinho lá no gráfico, Wilton? Então, aqui no gráfico, né, eu quis dizer assim, por exemplo, se eu pegar aqui entre o valor de luminância, né? Percebe que eu tenho aqui 10.000 no extremo, né, com a menor resistência, e 0,1, né, lux na maior resistência. Se eu pegasse metade desses valores aqui, né, metade significa o quê? Se eu pegar metade na escala aqui de ponta a ponta, né, eu vou estar trabalhando aqui entre 10 e 100, né, entre 10 e 100. De repente vai estar em torno de 10 quiloohms, né? Tá? Agora, por exemplo, se eu passar para 100, o valor já vai ser em torno de 4, 5 quiloohms. 4 ou 5 quiloohms. Se eu passar para 100
não, aqui já deve ser uns 600 lux, mais ou menos, quando ele chega em 1 quiloohm, né? Em 1 quiloohm. Você vê que de 600, né? 600 lux para 10 mil lux, né? 600 para 10 mil lux, a resistência varia entre 1 quiloohm e 100 ohms, né? E aqui em cima, entre 0,1 lux e 10 lux, ele varia de 1000 quiloohms, que seria 1 megaohm, né? 1000 quiloohms para 100 quiloohms. Então, aqui tem uma variação de 10 vezes, né? Para apenas 1 lux, né? Menos de 1 lux, entre 0,1 e 1 lux. E aqui na outra ponta da curva, né? Na ponta onde eu tenho a menor resistência e maior luminância, né? Luminosidade, desculpe, eu tenho uma variação de resistência, né? Entre menos de 1 quiloohm, né? Menos de 1 quiloohm para 1000 lux e 100 ohms, 0,1 quiloohm para 10 mil lux, tá? Então percebe que dá para ver que não é linear a escala, né? Embora aqui seja uma reta, mas lembrando que aqui é log, né? Que está em função log. Vocês não estudaram, acredito, ainda função logarítmica, né? Mas dá para perceber, né? Que não é aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? É 0,1, 1, 10, 100 e 1000 na vertical. E na horizontal também, 0,1, 1, 10, 100, 1000 e 10 mil, né, na horizontal. Então, não é uma escala linear. Se a gente fosse olhar num gráfico linear, né, seria uma curva exponencial. Eu coloquei essa porque eu acho que ajuda para a gente fazer leituras melhores do que numa linear, né? Dá uma escala melhor, porque no outro gráfico os valores, né, para representar entre 0,1 e 1000, né, ou entre 0,1 e 10 mil, eu perco precisão da escala em valores muito próximos, tanto do 10 mil quanto do 0,1, se fosse em um gráfico linear. Então, o LDR é isso. Outra característica que, dependendo do material que não foi colocado no slide, né? Mas o LDR, a curva de resposta do LDR para a luminosidade é muito parecida com a curva do olho humano, porque a gente tem no espectro de cores, né? O espectro eletromagnético da luz, as cores, nosso olho tem uma resposta para cada cor, né? Para o amarelo ele tem um ganho, para o vermelho ele tem outro ganho, para o verde, para o azul ele tem os ganhos maiores, né? Principalmente para o verde, onde tem uma melhor percepção das cores verde. O LDR ele tem uma característica, né, de resposta para a função eletromagnética da luz, muito parecida com a do olho humano, tá? Então ele responde muito bem, tanto na luz branca quanto em outras cores, né, de luz que você possa utilizar, ele também responde bem. Dependendo do material, né, como eu falei, por exemplo, sulfeto de chumbo, ele aproxima mais das luzes infravermelho. Então, se eu estiver trabalhando com LED infravermelho, né, para transmitir ou captar ondas de comprimento, né, do infravermelho, que são comprimentos maiores de onda, então, no infravermelho eu usaria o de chumbo, né, sulfeto de chumbo. Então, eu teria que escolher um outro tipo de material para o LDR. Continuaria sendo um LDR, só que com outro material. Então tem essas algumas variações de acordo com o material do LDR aí, em resposta ao comprimento de onda, né, de luz. E deixa eu ver o que mais. Então ele funciona muito bem, né, de acordo com a resposta do olho humano, o LDR, principalmente para sulfeto de cádmio, né? E que mais? Tinha mais um ponto aqui que eu não anotei que era interessante.
Lembrar que ele não é linear, tá? Acho que era isso. Talvez tenha mais um detalhe, mas basicamente é isso. Que não é linear, né? A variação da resistência. E ele responde muito parecido com o olho humano na percepção da luz, né? Como se fosse uma percepção de luz. Existem outros materiais também para fazer sensoriamento de luz, né? De infravermelho, de luz, de ultravioleta, né? Mas aí a gente precisaria trabalhar com outros materiais semicondutores que a gente não vai ver nessa aula aqui, mas se precisar a gente pode trabalhar em separado aí, precisar algum sensor especial de infravermelho ou de ultravioleta, né? Que aí são sensores alguns à base de silício, né? Que a gente pode utilizar. Eu tenho um sensor, inclusive eu trabalhei com um sensor que mede em vários comprimentos de luz, né? E aí ele tem um ganho para cada comprimento de luz, então é só fazer o ajuste dele para fazer medição. Se fosse construir um luxímetro, né? Que é aquele aparelho que faz a medida de luminosidade. Então, sempre lembrar que quando você for colocar o projeto, há necessidade de fazer uma calibração, tá? Pegar o luxímetro, que vai dar o parâmetro real de medida de luz, né? E fazer os ajustes aqui na curva, né? Por exemplo, 1000 lux, né? Lá na sala, né? 1000 lux na sala, por exemplo, vai corresponder a um valor ali na nossa escala ali, por exemplo, de 400, vamos supor, 400, né? E 500 lux, de repente, de 300. Então, teria que fazer uma calibração para poder fazer os ajustes de uma curva, né? Da curva de luminosidade da sala em relação àquele 0 a 1023 que foi colocado lá na programação, né? Pode passar para a programação, Wilton, por favor? Aqui, esse 0 a 1023, que a gente precisaria fazer essa calibração para definir esse valor, por exemplo, que aqui foi colocado de 500, né? Para eu saber o valor ideal de iluminação, eu usaria um luxímetro, e nesse ponto que o luxímetro me indicar aqui, a iluminação adequada, né? Eu venho e observo qual é o valor que o LDR está me informando. E esse valor eu substituiria aí por esse 500 aqui, né? Esse valor que o LDR me indicar, na condição do luxímetro, está indicando a iluminação ideal, né? A luminosidade ideal para a sala. Aí eu pego aquele valor do LDR e substituo aqui no 500, né? Eu adotaria um outro valor aqui, e aí esse valor me ajustaria para a luminosidade ideal da sala, né? Se fosse o caso de acender as luminárias aí, né? De ligar as luminárias para fazer a suplementação de luz artificial para o ambiente. Eu acho que seria isso. Vocês têm mais alguma coisa, Wilton, que você lembrou aí? Aplicações, né? Aplicações do LDR, como ele capta a luz, eu posso utilizar, por exemplo, para fazer acender luzes, né? Conforme dia e noite, né? Dia e noite eu tenho luminosidade diferente. Então eu posso ligar e desligar circuitos de iluminação, né? Por exemplo, das lâmpadas de rua, né? Então, o LDR é usado para isso também, né? O sensor de luminosidade que tem nos postes. Mas eu posso usar para outras coisas também, né? Eu posso usar como um feixe de luz jogando para o LDR, né? E se alguma coisa cortar esse feixe de luz, aí no caso para a parte de segurança, né? Ele vai mudar, vai dar um pulso, e esse pulso me indica que eu tenho algo, né? Que está invadindo o espaço ali, né? Que cortou esse feixe. Posso usar isso também para um contador, né? Um contador. Só que a resposta não é muito rápida, né? Para eu trabalhar com respostas mais rápidas, eu teria que trabalhar com outros materiais semicondutores, né? Eu não posso usar se eu precisar uma velocidade muito grande de resposta. Mas eu posso usar para contadores a nível industrial de peças que passam numa esteira, né? Utilizando um LDR e um laser, né? Um laser apontando para o LDR. Toda vez que
esse feixe for interrompido, significa que uma peça passou no circuito, né? Posso contar a velocidade também, velocidades não muito grandes, como eu falei, né? Também eu posso contar o número de revoluções, né? Utilizando a emissão de luz, né? Quantas vezes a luz, por exemplo, eu posso usar num disco, né? Que está ligado a um motor. Toda vez eu coloco lá nesse disco alguma cor, né? Toda vez que essa cor passar, por exemplo, uma cor escura, né? Preto. Toda vez que o preto passar, significa que deu uma volta, né? Vamos dizer, um disco branco e uma região preta. Então, toda vez que o preto passar na frente do LDR, né? Ele vai perceber uma luminosidade diferente. Ou utilizar um feixe de luz através de um orifício desse disco também. Então, tem várias aplicações aí para o LDR, além só de medir luminosidade aí do dia, né? Ou de ambientes. Wilton, Rian. Opa, você vê uma vasta possibilidade de uso aí do LDR, né? Então, são inúmeras possibilidades aí que, dependendo do projeto, é o que dá para ser utilizado, né? Que no caso do Rian, ele vai usar como controle de luminosidade, né? Então, assim, acho que uma coisa que seria interessante também na hora que você estiver expondo o seu projeto é expor essa questão que o professor Citron colocou, que para fazer um ajuste mais preciso do controle de luminosidade é sempre bom ter aí aparelhos de medição, como o luxímetro, né? Então, são informações aí bastante importantes que o professor Citron passou para nós. Aí. Mais alguma coisa, Citron? Não, de minha parte seria isso, só se for algum detalhe aí que o Rian quiser explorar, né? Em relação ao projeto dele ou em relação ao LDR, alguma coisa aí. Por enquanto não, porque eu tô, aliás, por enquanto eu não tenho nenhuma dúvida específica dessa parte, porque sendo sincero, eu tô bem na parte inicial ainda, eu tô vendo um pouco da programação que eu vou usar, um pouco de circuito, não tem nada muito concreto, principalmente por questões de tempo mesmo. Mas aí, conforme eu for avançando, eu vou procurando vocês para ir esclarecendo essa dúvida, essa parte, inclusive, que o senhor falou agora sobre não ser linear, aliás, sobre ser linear, mas tem que tomar cuidado. Eu acho bem interessante explorar na hora de construir o projeto. Mas para isso não tem nada mais que, pelo menos não para hoje, que eu quero explorar. Então, beleza. Assim que você precisar, se você precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Então, boa tarde, né, Rian? Boa tarde, Rian. Boa tarde aí, professor Citron. A gente vai encerrando por hoje daí.